Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Thea Talk. E hoje eu estou aqui com a Carol. A Carol, eu conheci ela do mundo da internet, navegando, quando a gente tá lá rolando o feed. E aí eu vi um vídeo dela em um podcast, me chamou muito a atenção. Tanto pela forma realmente que ela estava falando ali sobre o autismo, se comunicando. Aí depois entrei lá no feed, vi que ela era uma mãe atípica, que muito das coisas que eu prego e ela também se assemelhava. Eu falei, bom, eu vou chamar ela para o podcast, vamos ver se dá certo. E graças a Deus deu certo. Então, Carol, se apresenta para o pessoal, até para eles te conhecerem um pouquinho melhor. Meu nome é Carol, eu tenho 32 anos, 33 estão chegando. Sou mãe de 3 meninos e meu filho mais velho, ele tem autismo, nível 3 de suporte. O Dan tem 11 anos de idade. O autismo chegou para mim de uma forma inesperada, acredito que como para a maioria das mães, né? Você tem um filho e, de repente, o autismo chega para você e você se vê diante daquela maternidade onde você se preparou para ser uma mãe e você tem que deixar de ser aquela mãe que você se preparou. Eu costumo dizer que quando eu recebi o diagnóstico do Dani, foi como se o chão tivesse ruído debaixo dos meus pés, né? Porque eu li muito sobre maternidade, sobre educação, sobre sono e afins, e nenhum livro tinha uma página, uma parte 2, assim, se seu filho for autista. E eu precisei, nesse processo, deixar de ser a mãe que eu tinha me preparado para ser a mãe que meu filho precisava que eu fosse. Então, o Dani começou a apresentar algumas características ali com mais ou menos 1 aninho e 3 meses de idade, perdendo habilidades. Quando a escola me chamou e disse assim, olha, seu filho não atende pelo nome. E eu fui pesquisar. O médico olhou para mim e disse que eu estava esperando demais dele, porque ele era um menino muito grande, né? Ele foi um bebê grande e era uma criança crescendo acima da média até hoje. Ele tem 11 anos, ele é enorme. E aí, diante disso, passou um tempo e quando ele tinha 2 anos e 3 meses, ele teve um apendicite. E ele foi internado, ele foi operado, enfim. E nesse hospital, a gente dividiu o quarto com uma outra criança da mesma idade. E era uma criança neurotípica. Aquilo ali fez todas as bandeiras vermelhas, roxas e laranjas acenderem para mim de que, de fato, tinha algo de errado com o desenvolvimento do Dani. Mas a percepção que eu tinha é que ele tinha um atraso na fala. Então, qual que é a sua queixa com o seu filho? Ele não fala. Ele não falava nenhuma palavra. Ele não falava mamãe, ele não falava papai, ele não falava água, não falava dá. Né? Porque quando eu falo não fala nenhuma palavra, às vezes as pessoas pensam assim, mas ele fala alguma coisa. Não falava nada. E eu saí do meu trabalho para cuidar dele em casa. Eu não era da área da psicologia, a minha área sempre foi administrativa, eu sempre gostei muito de número e de papel. Então, eu saí do trabalho para ficar com o Dani. E quando eu olhei para o Danilo, eu percebi que em casa, você começa a observar. Não era só a fala. Tinha muito mais coisas ali. Então, ele não entendia o que a gente falava com ele. Ele não atendia de forma sistemática pelo nome. Ele não fazia contato visual. Era como se você não tivesse uma criança em casa. Porque do jeito que você colocava, ele ficava, enfim. E ali, foi a partir dali que eu comecei a entender que existia algo de muito mais sério com o Dani. A pediatra, na época, disse para mim que o Dani tinha até 3 anos para começar a falar. E quando você estuda sobre desenvolvimento infantil, você entende que com uma criança de 2 anos e meio, ela já forma frases de 3 a 4 palavras, ela fala pelo menos 200 palavras. Essa criança de 2 anos e meio que não fala nada, a gente não espera para ela começar a falar. E aí, eu comecei a observar os comportamentos dele e foi a partir dali que eu comecei a estudar para entender o meu filho. Porque até então era tudo muito abstrato para mim. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Porque a sensação que eu tinha é que todas as crianças elas estavam indo e que algo segurava o desenvolvimento do Danilo. É como se ele não conseguisse avançar. Então, ali, essa ficha caiu, assim, para mim. Eu não sei nem se era essa hora de eu falar isso aqui pra vocês. Não, tá ótimo, né? Mas é porque é parte da minha história, como o autismo chega pra mim e como eu entro nesse universo, né? Um universo que eu
não pedir para estar nele, né? Eu sei que existe uma parcela de pessoas que vão sempre dizer que o autismo foi a melhor coisa que lhes aconteceu. O autismo não foi a melhor coisa que me aconteceu, não era o que eu desejava, mas foi o autismo do meu filho que fez com que eu descobrisse também o meu propósito, que é o que eu faço hoje em dia. E eu acho que isso até que você falou, realmente, a gente estava até falando antes com uma outra convidada, que assim, hoje em dia, querendo ou não, às vezes as pessoas elas buscam muito romantizar e às vezes até tirar o peso de algumas coisas que a gente sabe realmente que ninguém quer ver uma situação que tá, de alguém ficar falando, nossa, que horrível, nossa, que ruim, que problema. Mas a gente sabe que o autismo, ele assim, é muito difícil o dia a dia, a rotina. É claro que eu te acompanho, eu vejo assim o quanto você se preocupa, separou, né, a sua vida ali em prol dele e tudo mais, mas não tem assim, eu acho que é muito difícil uma mãe que vai falar assim, ah, não, eu queria que meu filho tivesse. Talvez se pudesse escolher, talvez não teria, porque e não é nem por conta, eu acho, do diagnóstico, eu acho que é porque todo o resto, né, assim, eu acho que o quanto falta na sociedade, o quanto falta da empatia das pessoas, eu acho que é muito mais, às vezes, até isso do que o próprio diagnóstico, né? É que eu falo sempre que o autismo, ele pega da porta para fora, né? Porque da porta para dentro você aprende, você lida. Mas não tem como você ensinar as pessoas a respeitarem o seu filho. Para você, a gente tem uma Constituição que garante o direito ao acesso à educação de todos. Meu filho não tem direito à educação, porque a escola não inclui meu filho. É como se tivesse na Constituição assim, um exceto se for autista. Todo mundo tem direito, mas se for autista, não tem. Ah, todo mundo tem direito a uma saúde de boa qualidade. Se for autista, não tem. Porque para você conseguir coisas mínimas, você briga muito. A gente tem um sistema que não é feito para incluir. Né? Então, a gente começar a entender, quando a gente fala, né, de algumas pessoas que optam por esse discurso de que o autismo é a maravilha, etc., eu começo a observar, porque às vezes é um próprio mecanismo de defesa daquela pessoa para lidar com a dor que esse diagnóstico traz, né? Porque você idealiza um filho, você deseja um filho. E aí pode ter um pessoal que vai dizer assim, ai, Carol, idealizar o filho, ninguém idealiza, isso está errado, você não pode colocar expectativa em cima do seu filho. Você engravida, você tem um plano. E um plano não é sobre ter controle sobre aquela criança. É um plano que você imagina quando você conversar com o seu filho. Você trocar ideias com ele, você levar o seu filho para conhecer as coisas, apresentar o seu modo de viver para o seu filho. E, de repente, o transtorno, ele chega. Eu costumo dizer que o transtorno, ele não bate na porta. Ele chuta. E ele entra. E, de repente, você se vê nessa posição. E foi assim que eu me vi. Então, quando eu olhei pro Danilo com 2 anos e meio, era um menino que você dissesse para ele assim, pega o copo, ele não entendia. Então, havia uma falha. Depois que você começa a estudar sobre, você entende que a comunicação verbal, né, que era tanto a minha queixa dele verbalizar, existia uma série de habilidades pré-requisito que não tinha. Então, meu filho não olhava no olho, meu filho não seguia instrução. A gente tem 2 tipos de comunicação, né? Eu tenho a comunicação receptiva, né? E a expressiva. Como é que eu vou expressar algo que eu não entendo? Então, se eu chegar aqui para você e começar a falar em mandarim e você não sabe mandarim, não tem como você me responder. Porque a informação chega e ela empaca. Não dá para você dar retorno de uma coisa que você não entende. E aí eu comecei a estudar sobre, enfim... E eu lembro que uma pesquisa que eu fiz assim, criança de 2 anos que não segue instruções simples. E aí começaram a aparecer um monte de coisa. Eu nunca tinha lido um artigo científico antes. Então, eu me senti meio pouco letrada, porque são muitas coisas técnicas. Então, eu comecei a ler e ali eu descobri a análise do comportamento aplicada, né? A aba que as famílias conhecem. E eu entendi que o Dani precisava fazer associações no cérebro dele. Então, é muito diferente de eu ensinar para uma criança neurotípica. Por quê? Todos os processos cognitivos ali, eles estão em pleno funcionamento, né? A gente faz as coisas tão automaticamente no nosso cérebro neurotípico que a gente não para pensar quais são os processos que o nosso cérebro faz para que a gente desenvolva uma determinada habilidade. Então, por exemplo,
para eu falar, também tem um processo de imitação. E que também está ligado com um processo de compreensão, de comunicação, que são as áreas afetadas pelo autismo. Então, eu não entendo, eu não imito, socialmente são coisas que são irrelevantes para mim. E aí, quando eu chego na ponta da habilidade, eu não vejo a habilidade desenvolvida, porque eu tenho uma série de coisas aqui que estão faltando. Então, quando eu cheguei para o Dani, eu entendi que ele precisava, para entender, uma instrução. Eu tinha que dar para ele não só a instrução, como eu dou para qualquer outra criança. Eu tinha que fazer uma associação. Eu tinha que criar memórias disso no cérebro dele, né? Então, quando eu desse uma instrução verbal para ele, eu precisava também que ele visse a instrução na prática. Então, por exemplo, Danilo, pega o copo, isso é muito abstrato. Então, eu comecei a botar um copo em cima da mesa. E aí, só para lembrar, tá? Eu não tinha laudo, eu não tinha fono, eu não tinha psicólogo, eu não tinha teólogo, eu não tinha equipe. Era eu, equipe, lendo, estudando para aplicar durante o dia com ele. Né? Eu saí do meu trabalho para isso. Então, eu precisava entender e eu me sentia muito perdida com o Dani, porque como é que você ensina uma criança que não aprende como as outras? Que fica com essa sensação de que há um bloqueio de aprendizado ali. E aí eu lembro que eu fiz um treino com ele. Então eu falava assim, Dan, pega o copo em cima da mesa, eu do lado dele. E eu não falava só pega o copo, eu colocava a minha mão em cima da mão dele. E eu falava pega o copo e eu fazia o movimento por cima da mão dele. A sensação que você tem é que você está fazendo tudo pela criança. Só que eu estou criando novas sinapses nesse cérebro. Estou ensinando para ele o que eu espero quando ele escuta aquela instrução. E eu fiz isso durante uma semana. E não é que eu ficava sentada ali com o Dani, né? Porque muitas mães acham que para você fazer uma intervenção com seu filho, você precisa passar 40 horas por semana sentado com a sua criança. Só que você tem louça para lavar, né? Tem sofá, roupa, não dá para você ficar ali. Mas são coisas que você consegue fazer no dia a dia. Então, eu rolando com o Danilo o dia ali, eu com ele, e eu fazia os treinos em casa. Até que lá pelo 3º, 4º dia, falei, pega o copo. E ele pegou o copo. Aí eu falei, achei o caminho. Eu não tô mais perdida. E aí eu comecei a ensinar partes do corpo, porque eu fico emocionada, porque é muito difícil você não saber por onde começar, né? Enfim, desculpa. Imagina. E quando eu entendi, eu falei, tem um caminho. Tem um lugar, eu consigo acessar o meu filho. Eu acessei, eu encontrei. E aí, eu comecei a aplicar para tudo. Então, era no banho, vamos lavar a cabeça. E ele começou a aprender. Então, ali foi quando eu entendi que aquele era o caminho. Então, isso fez com que eu começasse a estudar mais sobre. Isso me deu muita força para fazer. Então, não é que o caminho deixou de ser difícil. Meu filho tem 11 anos. As demandas hoje são outras, né? Só que quando eu olho para o meu filho, um menino com autismo, nível 3 de suporte, e qualquer pessoa que convive com o Dani percebe o tanto de habilidades que a gente conseguiu construir com o Dani, você fala assim, poxa, a minha caminhada valeu a pena. Então, eu só precisava encontrar um caminho. E aí, comecei a estudar sobre e me tornei a mãe especialista no autismo do meu filho. Então, se você perguntar assim, Carol, você é especialista em autismo? Quando eu fizer o meu mestrado, serei. Mas minha maior especialidade é o autismo do meu filho. Eu sei cada característica dele. Eu sei o que leva meu filho a uma desregulação. Eu sei o que acalma meu filho. Eu percebo sinais comportamentais no meu filho. E todo esse conhecimento me faz ter mais qualidade de vida com meu filho. Porque se eu não conheço a minha criança, então às vezes eu chego para a mãe e falo assim, tudo bem, o que acalma o seu filho? Eu não sei. Então, você precisa saber, né? Se você é mãe de uma criança com autismo, são essas coisas assim. Eu sempre falo no Instagram, falo para as minhas alunas do meu curso, eu falo assim para elas, eu falo assim, vocês não precisam. Porque eu tenho, precisa de fono, precisa de terapeuta ocupacional e etc. E aí você pensa que você tem que fazer várias faculdades, né? E às vezes não. Você precisa focar na sua criança, enfim. E foi isso que me deu e que me dá qualidade de vida com o Dani hoje. Eu acho que
O pessoal provavelmente já tem entendido até aqui o porquê que eu quis muito que você viesse. Não tem como não se emocionar ouvindo você falar. Eu acho que até eu, assim, não tenho filho ainda, então eu sempre falo assim, não é um lugar de fala, mas eu vivencio com mães diariamente e as mães sempre me trazem os relatos, são muito semelhantes as histórias, né? Então, claro que a gente, quando tem ali, você engravida, você faz, não tem como, como você falou, você pensa, às vezes vou levar no futebol, vou levar num balé, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E quando vem o diagnóstico, eu lembro, eu assisti uma palestra da doutora Ana Beatriz Barbosa, que eu adoro os vídeos dela, inclusive hoje também a outra psiquiatra que estava aqui falou a mesma coisa, que vem esse luto quando vem o diagnóstico, porque é como você comentou, assim, você não sabe para onde você ir. Você tá perdida, é você, sua criança, e o que você acha que às vezes vai funcionar, não funciona, e é cansativo, e aí tem toda a demanda da vida, porque como você falou, não é só o autismo. Você continua tendo que lavar roupa, continua tendo que cumprir burocracias. Tem muitas mães que às vezes não conseguem parar de trabalhar, ou até aquelas que conseguem parar de trabalhar, às vezes daí tem que abrir mão de várias outras coisas, né? Eu tive uma cliente que ela falou, Bruna, desde que veio o diagnóstico do meu filho, eu não comprei mais um batom pra mim. Por quê? Porque é tanta demanda, é tanta coisa pra fazer que não dá. E é comum as mães se abandonarem, né? Então, eu gosto muito sempre de trazer, assim, essas conversas, porque eu acho que é até importante para outras mães, e eu acredito que essa também é a sua missão, de outras mães que, nossa, recebeu o diagnóstico. E agora, o que eu vou fazer? E aí tem você lá explicando tudo isso de uma forma tão bonita e tão fácil, porque, como você falou, quando você foi ler o artigo, ficou ali, né, que a gente às vezes acha, nossa, o que é isso? Eu não tô conseguindo entender. Porque as pessoas dificultam demais. Eu sempre falo, o judiciário ele se afastou, a parte do direito mesmo, se afastou muito da sociedade. A maioria das pessoas, às vezes a gente vai falar alguma coisa, a maioria das palavras não fazem nenhum sentido, né? Então, esse trabalho, né, assim, o que eu busco fazer aqui do meu lado mais para a parte jurídica, de tentar facilitar esse conhecimento, e esse trabalho maravilhoso que você faz realmente para as mães entenderem, eu acho que até para as outras pessoas que não têm um filho dentro do espectro, porque eu acho que para as pessoas também é muito difícil. Ainda que tenham pessoas, às vezes, que já têm uma visão melhor e tudo mais, eu acho que ainda tem muito essa questão assim, mas será que não é uma birra? Mas será que essa mãe não tá adulando demais? Mas, né, tem ainda isso para pesar ainda mais, né? Sim, e eu acho que a gente vai sempre combater o preconceito e a desinformação com uma informação, né? Então, será que é uma birra? Será que é uma crise? Eu costumo dizer que as nossas crianças com autismo, isso até para os pais, assim, eu acho que vale a gente lembrar, né? Porque o seu filho, antes de ter autismo, ele é uma pessoa, né? Ele é um ser humano. Seu filho não é um CID-10, F84 andando pelas ruas da sociedade, ele é uma pessoa. Então, sim, crianças com autismo também fazem birra. O meu filho, por exemplo, e aí fica muito uma questão de você perceber que comportamento é aquele que a sua criança tem. Então, se me permite, vou fazer um comparativo aqui do que é uma birra, do que é uma crise, porque pode ajudar você aí na sua casa. Então, por exemplo, a birra e a crise, se você olhar naturalmente, que vão parecer as mesmas coisas. Mas a birra, geralmente, ela está muito ligada a pedidos negados. E eu vou dar 2 exemplos claros, porque aí você pode dizer, tá bom, mas meu filho também, quando eu nego algo para ele, ele entra em crise. E eu vou explicar a correlação de uma coisa com a outra, né? Então, a birra, a criança geralmente é quando tem um pedido negado e é muito imediato, tá? Então, eu tô com você na loja, eu peço um chocolate, você disse que não vai me dar. E eu vou lá e me jogo no chão. Só que é muito instantâneo, eu recebi a negativa, eu já começo a gritar, só que se de repente você for lá entregar o chocolate para a criança, ela levanta e acabou a birra. Porque ela tem um controle sobre o comportamento dela ali naquele momento, né? Ela não perdeu o controle. Quando a gente fala em crise, eu posso ter uma crise que geralmente ela vai estar associada à rigidez cognitiva. O que é a rigidez cognitiva?
É a dificuldade que o meu cérebro tem de adaptar, lidar com mudanças. Então, o próprio DSM-5, o Manual Estatístico Diagnóstico dos Transtornos Mentais, ele vai descrever que uma das características do transtorno do espectro autista é a rigidez cognitiva, né? A dificuldade que esse cérebro tem de se adaptar, a dificuldade com quebras de rotina. Você percebe que são aquelas crianças que elas estão sempre brincando da mesma forma. Crianças que, sabe aquele enfileirar brinquedos? Não é só enfileirar, aquilo ali faz parte de um padrão de comportamento. Né? Então, a gente entender que para esse cérebro é mais difícil as adaptações. Então, às vezes, ele pede um item para você, não é nem pelo pedido, é só em si, né, que ele vai entrar em crise. Geralmente, esse pedido está associado a uma questão de rigidez cognitiva. Então, vou dar um exemplo para você. Eu fui algumas semanas atrás, todos os domingos nossa família vai para a igreja. E daí, quando a gente sai da igreja, eu vou com meu filho numa loja que tem do lado da igreja, a gente compra alguma coisa para comer e a gente volta para casa. Só que teve um domingo que a rotina mudou. E eu não avisei para ele, porque era uma coisa muito legal. Geralmente, quebra de rotina com coisas que são muito do interesse do meu filho, ele vai ficar super de boa com aquilo dali. Então, e se eu avisar com muita antecedência, ele tem comportamentos de ansiedade. Então, eu tô sempre tomando cuidado com a hora e a forma que eu vou falar as coisas para não desencadear outros comportamentos que eu posso evitar. Então, aí a gente foi pra igreja e voltamos para casa. Antes de chegar em casa, nós fomos ao McDonald's, que ele ama Mac, batata frita, enfim, e nós comemos, fomos para casa, eu troquei a bolsa e nós saímos de novo e fomos pro show dos Três Palavrinhas que teve lá em São Paulo. E daí foi tudo muito tranquilo. Quando a gente foi no domingo seguinte, a vida voltou ao normal. Não tem McDonald's, não tem show pra gente ir, né? Quem dera se tivesse todo domingo. E daí eu não avisei pra ele, né, que isso ia acontecer. Então, a gente foi, a vida seguiu. Quando nós estávamos voltando para casa, que nós passamos em frente ao McDonald's do domingo anterior, ele começou a pedir: eu quero batata frita, eu quero batata frita. E aí é muito importante você perceber que na crise, eu não chego no explosivo, né? Eu tô aqui com o meu comportamento que ele tá estável. O que é um comportamento estável? Essa criança tá bem, ela tá brincando, ela tá feliz. E eu começo a escalar esse comportamento, né? Então, eu começo com pequenas ações que demonstram uma irritabilidade. Então, no caso do meu filho, ele começou a repetir, aí começa a dar uma pequena chorada, dar uma chacoalhadinha no corpo. Você percebe, você lê o comportamento que ele está escalando. É um pedido aqui, mas você percebe que não é imediato. Eu dei a negativa, eu já começo o comportamento, e se eu disser um sim, eu retorno para mim. É como se o cérebro fosse desestabilizando, sabe? Aos poucos, assim. Às vezes é bem rápido, mas você percebe a escalada do comportamento. Então, ele começou, batata frita, aí eu fui explicando. Só que eu estava num ambiente não controlado. Estava num Uber, com uma música de péssimo gosto, altíssima. E aí, com meus outros 2 filhos, e eu fui tentando estabilizar ele. O que a gente faz para estabilizar a criança? Depende, né? A minha criança, eu sei que a minha criança se acalma com música, com massagem, com vozes diferentes, voz grossa, voz fina. Para você saber o que acalma a sua criança, lembra que eu falei, você precisa conhecer a sua criança. Então, é o que funciona para o meu filho. Então, eu comecei a fazer as musiquinhas, enfim, a gente chegou em casa, desceu. Quando eu abri o elevador, meu filho entrou em crise. E aí ele começou a gritar, ele começou a bater o pé muito forte, enfim. E meu filho tem 11 anos e 1,55 m de altura. Meu filho é gigante. Então, o que eu fiz? Levei ele para se sentar. Nesse momento de crise, não falei com ele, não fico dando muita instrução. É importante você lembrar que quanto maior o descontrole, menor a capacidade de raciocínio a sua criança tem. Mais descontrole, menos raciocínio. Se eu estou raciocinando menos, não adianta você ficar falando comigo. Não adianta você ficar me dando ordem. Não adianta você ficar dizendo para eu me acalmar. É algo que esse cérebro não tem controle. Ele não consegue controlar. E aí vai um recado em especial para mãe, professor, pai, cuidador. O comportamento de crise da sua criança não é pessoal com você.
A sua criança não está batendo, quebrando coisas porque ela não gosta de você. Existe um descontrole dentro desse cérebro que faz com que ela não consiga pensar nas ações dela. Não adianta você dizer para ela que machuca. Ela está em descontrole, ela não está pensando, ela está pensando pouco. A capacidade de raciocínio dela está diminuída. Então, eu sentei ele no sofá, eu deixei ele gritar e você faz o quê? Você espera. Se você não conseguiu desacelerar um comportamento na pré-crise, chegou na crise, você espera passar, até que esse cérebro se regule. Porque às vezes eu acho que essas intervenções de querer ficar falando, de querer ficar pegando, só vai como uma gasolina. Sim. Né? Só vai inflamar ainda mais. Você só vai inflamando, você vai deixando... Porque assim, ó, é um esforço cognitivo eu prestar atenção no outro. Nós estamos fazendo isso aqui é muito natural pra gente. Só que o meu cérebro, ele bloqueia muitas coisas ao meu redor para que eu mantenha a minha linha de raciocínio. Então, há um esforço cognitivo. Agora, você imagine que o seu cérebro está em descontrole e tem uma pessoa falando com você, mandando você se acalmar, enfim. Quanto que mais de esforço cognitivo esse cérebro vai precisar fazer para que eu consiga me atentar a você? Então, eu vou me irritar ainda mais. Então, durou ali uns 5 minutos, meu filho gritando, enfim, batendo o pé no chão. Aí ele se acalmou. No primeiro momento em que ele se acalmou, eu tinha comprado umas coisinhas para ele comer. Aí ele falou assim, sentar na mesa. Eu falei, vamos lá, Dan, senta na mesa e a vida que segue. Eu não fico falando para ele que foi feio o que ele fez, enfim, porque eu entendo o descontrole. Então, quando a gente começa a pensar na diferença entre birra e crise, lembre, a birra é sempre com relação a um pedido negado e é muito de imediato, assim, o comportamento da sua criança, e ela consegue retornar para si. Uma crise, ele não explode simplesmente, a gente faz as etapas da crise, né? Porque depois que esse comportamento chega no seu pico, que ele escalou, que ele tá bem aqui, aí ele começa a declinar, né? Que é a última fase da crise, que a gente chama de fase de recuperação. Na fase da recuperação, você faz o quê? Menos demanda para sua criança, mais musiquinha se a sua criança gostar, enfim, até que você estabilize esse comportamento da sua criança. Então, para as famílias entenderem, né? E a forma, muitas vezes, com que a gente lida com o comportamento da nossa criança é uma forma que aumenta ou diminui a incidência desses comportamentos. Se você tem uma criança que você não sabe desacelerar uma pré-crise dela, ela vai ter crise sempre. E depois que ele teve uma crise no dia, eu aumento a probabilidade dele ter mais crises no dia. Por quê? Porque esse cérebro, ele teve um extremo sofrimento, né? Ele já teve um descontrole antes, então ele fica muito mais suscetível a se descontrolar no resto do dia. E aí você fica ali meio que jogando água, apagando incêndio o dia inteiro, porque a gente percebe aí que, às vezes, a falha no manejo. Eu não estou culpando você se seu filho tem crise, né? Eu mesmo, com toda a minha capacidade de manejo, vez ou outra vai rolar uma crise. O que eu estou dizendo é a frequência com que essas crises acontecem e como a gente, na nossa ação do dia a dia, a gente consegue diminuir a incidência dessas crises para ter mais qualidade de vida para você e para sua criança também. Porque imagina que você está o dia inteiro com o braço machucado, porque a sua criança bate, enfim, são muitas questões. E eu vejo também, dentro da rigidez cognitiva, a gente fala de déficit de linguagem. Então, a sua criança, por exemplo, né? Imagina que você acordou hoje e fala assim, eu quero muito comer um sonho de doce de leite. Tem aquela padaria que você sempre vai. Só que aí você chega naquela padaria e não tem um sonho de doce de leite, né? Porque aí as famílias falam assim, meu filho não lida bem com o não. A baixa tolerância à frustração está ligada com rigidez cognitiva, que está ligado com déficit de linguagem. Por que eu estou falando todas essas coisas aqui? Porque quanto mais você conhece o transtorno, conhece a sua criança, você sabe como agir com essa criança. Porque você não fica mais com a sensação de que a sua criança... Esse menino me provoca. Esse menino não aguenta lidar com... E aí você começa a perceber que não é esse menino, não é essa menina. A gente tem um cérebro com um funcionamento diferente. Então, consequentemente, quando eu ganho essa consciência de que o cérebro do meu filho é diferente do meu, eu começo a pensar nas estratégias adequadas para eu lidar com esse cérebro que é diferente. Então, concluindo essa linha do raciocínio, do sonho. Então, você chegou lá na padaria hoje, né? Quem nunca, né? Foi lá em busca daquele item. Naquele dia o padeiro não fez, né? O confeiteiro não fez aquele sonho de doce de leite. Mas o seu cérebro neurotípico, ele olha para o lado, na vitrine, e ele vê um donut.
de doce de leite. Aí você pensa, não é um sonho, né? Mas tem uma massa parecida, um recheio parecido, você vai levar. E você diz pro padeiro assim, tudo bem, não tem um sonho, mas eu vou levar o donut de doce de leite. Problema resolvido. Se eu tenho um cérebro que é rígido, tem um déficit de linguagem associado nessa rigidez, ele não consegue dizer, né? Olha, tem outra coisa. Então aí, aquele não ter aquele sonho se torna o sonho do mundo acabou, não há nenhuma outra possibilidade, e aí é que geralmente também a gente tem comportamentos disruptivos. E assim, Carol, até nessa questão de crises e tudo mais, eu sei que muitas vezes isso acontece também no ambiente escolar, porque é muito complicado quando a gente fala dessa questão de escola, porque assim, eu acho que as escolas falham muito, mas eu também entendo muitas vezes a sobrecarga que a escola tem por conta da falta de amparo, seja ela às vezes uma escola particular, que daí a falta de amparo vem única e exclusivamente por conta daquela instituição, ou às vezes quando é uma escola do estado, do município, que às vezes assim é uma professora para 40 crianças, dentro dessas 40 crianças tem às vezes 3 dentro do espectro, né, assim. Mas eu vejo que às vezes as pessoas acabam reforçando os comportamentos negativos, né? Então, às vezes assim, nós tivemos um caso que a escola suspendeu o aluno porque ele entrou em crise, a professora foi tentar, né, conter ali de alguma forma e ele luxou o dedo da professora. E aí a escola fez a suspensão, né? E aí eu fui até lá com a mãe e tudo mais, e a gente tava explicando, olha, não funciona assim. Porque a suspensão para ele não tem nenhuma compreensão que ele foi suspenso. Na verdade, o que ele vai entender? Eu não gosto de ir para a escola, então para eu não ir para a escola, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que falta muito também desse conhecimento das pessoas entenderem, assim, como você falou, o que é a pré-crise, como que se escalou, como que depois você lida também com essa situação para não criar esse comportamento negativo, reforço negativo, né? Sim. Agora é o momento do cancelamento, em que eu sou cancelada a partir desse vídeo aqui. Por quê? Eu tenho algumas percepções sobre a questão da escola, tá? Existem crianças com autismo que elas não vão conseguir frequentar uma escola regular nos moldes em que a escola está hoje. Mas é porque eu quero muito que meu filho vá para a escola. Tudo bem, é um direito seu enquanto mãe desejar isso para o seu filho. Mas a gente precisa entender que às vezes aquele ambiente vai trazer mais ônus do que bônus. Se o seu filho está indo para a escola para andar de um lado para o outro, para ficar sofrendo bullying, para não fazer nada, para ser suspenso quando tem uma crise que alguém disse que começou do nada e a gente sabe que não começa do nada, a gente precisa reavaliar. A gente tem uma questão no Brasil, muitas vezes, de bloqueios das próprias pessoas, mesmo quando a gente fala de uma sala especializada dentro de uma escola regular, com menos alunos, com um professor preparado para lidar com aquele comportamento. A gente tem muita resistência quando eu falo também de uma escola especializada, que às vezes a sua criança, ela vai lá e ela vai desenvolver habilidades, ao invés de criar uma certa resistência. A gente tem um problema de base no Brasil hoje na formação dos professores. Eu tenho uma irmã que é professora. Na faculdade, 6 meses sobre inclusão. A gente não se fala sobre autismo e sobre educação para pessoas com autismo. Isso é um problema de base, tá? A gente teve o último levantamento que saiu do CDC de 1 a cada 31 crianças até 8 anos de idade diagnosticadas com autismo. Então, a gente vai ter muito autista dentro da sala de aula. Eu também reconheço que o professor está lá e tem 35 alunos na sala, 5 alunos com diagnóstico. E eu tenho governos, municípios e afins sugerindo dividir monitor para 3 crianças. Eu digo para você, meu filho, eu sou a pessoa que sei manejar, que sei cuidar. Eu não ficaria com 3 Danilos, porque é muita demanda. Imagine 3 Danilos, 3 meninos autismo nível 3 de suporte. São um parênteses, né? O que é nível de suporte? É o quanto de ajuda que esse indivíduo precisa. Eu tenho autismo nível 1, eu tenho autismo nível 2 e eu tenho autismo nível 3 de suporte.
suporte, ajuda, o quanto que essa criança precisa de ajuda para interagir, para se comunicar, o quanto esse cérebro é rígido, então ele está no nível 3, ali o cérebro muito, muito rígido, então a autorregulação dele precisa de muito suporte para que ele se mantenha estável. Então você imagina que eu tenho crianças com nível 3 de suporte, com muitas, muitas demandas, e eu tenho que olhar 3 crianças nesse ambiente totalmente sem controle, que é a escola. Então, eu acho importante a gente pontuar essas questões, porque também está sendo difícil para a escola. E aí, por um outro lado também, eu vejo muitas vezes escolas que não dão o mínimo para receber essa criança. Então, eu tenho alunas que são professoras e eu fico muito feliz quando eu vejo um professor, mesmo que a sua formação não tenha te dado base, você ir lá e procurar uma ajuda, né? Você procurar entender mais o seu aluno. Então, a gente entender que comportamentos não acontecem do nada. Você não vai resolver um comportamento se você não entender por que ele acontece. E a gente só descobre por que um comportamento acontece analisando a função do comportamento. Eu estava fazendo uma leitura recente e era no ambiente escolar. Era uma menina que ela não apresentava comportamentos de agressividade em nenhum outro contexto dentro da escola. Ela só apresentava agressividade em 2 vezes que eles tinham atividades em grupo em uma sala específica dentro da escola. E aí, o que acontecia? Chegava nessa sala, começavam a fazer as atividades ali e ela começava a bater nos outros colegas. E aí, tiravam ela da sala. Diante de uma análise funcional de comportamento, o que a gente faz? A gente vai analisar o antecedente, o que aconteceu antes, o comportamento que eu estou vendo e a consequência. Então, o antecedente qual que era? Entrar nessa sala para fazer atividade em grupo. Qual que era o comportamento? Bater nos outros colegas. Qual que era a consequência? Ela saía da sala. E quando ela saía da sala, o comportamento dela acabava. Então, achavam que estavam aplicando uma punição para ela, quando, na verdade, o comportamento estava cumprindo a função dele, né? Então, assim, eu vou dar mais um exemplo porque a gente vai ter diversas funções de comportamento. Então, eu tenho comportamentos que acontecem para fugir de uma demanda. Eu tenho comportamentos que acontecem para obter alguma coisa, obter um item, uma saída, enfim. Eu tenho comportamentos que acontecem por atenção. Eu tenho comportamentos que acontecem por questões sensoriais, automáticas. Então, como é que eu vou saber como agir se eu não sei a função do comportamento? Se um comportamento é para fuga e você vai lá e tira a criança do ambiente diante daquele comportamento, o comportamento está cumprindo a sua função, mesmo que para você pareça ser uma punição para aquela criança. E aí o que acontece? Você está aumentando aquele comportamento, porque um comportamento que ele recebe reforço, né, que ele cumpre a sua função, ele é um comportamento que vai aumentar mais vezes. Então, o que foi observado? Que era sempre nesse cenário. O que foi feito? Começaram a levar essa menina para essa sala antes dos colegas. E aí, retiravam ela da sala, faziam uma atividade qualquer com ela ali, e aí ela saía, antes dos colegas entrarem. Depois começaram a colocar só uma criança. Aí ela fazia uma atividade e antes dela se irritar, retiravam ela da sala. E depois foram aumentando a quantidade de crianças, deram uma comunicação para ela a sinalizar quando ela queria sair da sala. E aí, surpreendendo um total de 0 pessoas, o comportamento de agressividade com os colegas sanou. Sanou porque ela aprendeu a ficar naquele momento de uma forma feliz, porque a gente deixou de... Toda vez que essa criança não precisava mais bater para sair. Ela aprendeu outras formas de comunicar. O ambiente compreendeu essa criança. Então, não é que ela era uma menina agressiva. Ela tinha comportamentos de agressividade e quando você analisa, você entende esse contexto. Eu tenho uma experiência com meu filho, ele tinha 9 anos, e aí, para deixar bem claro, tá? Eu não acho que meu filho deva bater nas pessoas, eu não acho lindo e maravilhoso, não faltou educação para o meu filho. A gente está falando de um cérebro com um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, são comportamentos que acontecem e que você não tem como prever que eles vão acontecer. O Dani faz intervenção numa clínica que eu tirei de lá, vocês vão entender os motivos, porque pela dificuldade dos profissionais em lidarem com o Dan. E aí, uma terapeuta chegou pra mim numa semana e falou assim, Carol, o Dani tá muito agressivo, bateu muito na sessão.
E aí, se eu sou uma mãe que não tem o menor conhecimento sobre o transtorno, eu saio de lá com um saco de 100 quilos nas minhas costas, de culpa, me achando a pior mãe do mundo. O que eu vou fazer que o menino tá batendo na terapeuta? Isso aconteceu uma vez, no dia seguinte tinha sessão de novo e veio o mesmo questionamento para mim. E aí, no segundo dia, eu falei assim, por que você acha que ele começou a bater? Porque também aí o profissional começa a pensar, né? Porque análise de comportamento é isso, é você pensar. O profissional, você que é mãe, professor, pensar sobre o comportamento. E aí ela falou assim, é porque ele não queria fazer, tá? Ele queria fugir da atividade. Aí a pergunta seguinte foi, por que você acha que ele queria fugir da atividade? Aí veio a resposta, porque estava muito difícil para ele fazer. Eu falei, eram quantas repetições? 10. Depois de quantas repetições que ele começou a ter o comportamento de agressividade? 3. O que esse comportamento conta para você? Que há um limite para ele. Há um limite. 3 ele aguenta. Na 4ª ele não tá mais suportando fazer isso. E aí o que aconteceu? Eu falei, você vai fazer rotina visual para ele, vai mostrar que, ó, ele pode fazer as 10, mas faz cortado, divide a atividade. Então faz 3, descansa, dá uma voltinha, faz mais 3, mostra para ele que ele vai poder descansar, isso vai diminuir a ansiedade dele. E aí, na sessão seguinte, ela fez o que eu tinha dito para ela fazer, né? Eu amo quando eu encontro profissionais que, às vezes tem profissional que não gosta muito quando a gente dá um toque. E na outra sessão, ela falou assim, nossa, foi muito bem hoje, não teve nenhum comportamento de agressividade. Então, às vezes a gente tá taxando a criança de agressiva. Tá taxando a criança como mal educada. Tá taxando a criança como ele bate em todo mundo. Só que a gente não tá observando o contexto. Aquele comportamento que ele estava apresentando era um comportamento para fugir da atividade. Só que lembra que eu tenho um déficit na comunicação? Eu não consigo dizer para você, isso aqui tá chato, eu não quero fazer isso aqui. Então, eu tento fugir, eu tento sair, você insiste, então eu vou usar, assim, meu pior comportamento para que, de repente, você me escute. Que, às vezes, ele já teve ali algumas outras situações que acabou resolvendo, né, a situação. Realmente, assim, eu acho que isso que você comentou sobre a escola é um pensamento que eu compartilho também. Eu acho que as pessoas falam muito de inclusão, mas a gente pratica a inclusão muito pouco. E, para a maioria das pessoas, a inclusão foi, vamos colocar as crianças atípicas na escola. Isso é inclusão. Não tem ferramenta para o professor nunca... Tem professores que nunca vivenciaram um dia com uma criança autista, não tem ferramentas de manejo, de controle, de adaptação. Igual já vi mães falando que o filho recebe tarefa para fazer. E uma criança que às vezes ela fala assim, eu que tenho que fazer a tarefa, assim, por que essa criança está recebendo tarefa? Né? Assim, eu acho que falta um pouco disso. Eu acho que falta, claro, também de muitos profissionais, não dá pra gente falar que não é sempre aquilo, né? Eu acho que todas as relações nunca sempre a mesma coisa, então eu acho que falta um pouco do profissional, falta um pouco também, falta na verdade muito do Estado, porque foi assim, então não, agora não pode ter mais escola especial, agora é inclusão, a inclusão é o melhor dos mundos e tal. E a gente sabe que, assim, se a gente fosse pensar, se a gente tivesse, por exemplo, todas as crianças com um professor de apoio, ou com um cuidador, com um acompanhante terapêutico. Se o professor tivesse ali a formação, tivesse material adaptado, tivesse tudo que fosse ali necessário, com certeza seria. Assim, o melhor dos mundos. Mas no momento que a gente tá, não é. Você comentou até que sua irmã, ela é professora, a minha cunhada também é da rede pública, da rede estadual. E ela, assim, ela fala, eu até convidei ela para vir no podcast, que eu queria muito, assim, porque ela tem histórias muito bonitas, assim, com crianças, seja dentro do espectro ou com outras deficiências também, porque ela acaba se preocupando, assim, com isso. Só que ela falou assim, Bruna, ela falou assim, eu não tenho nada de bom para falar. Infelizmente, assim, o que eu vou falar? Que falta tudo. Falta apoio, falta suporte, falta professor, falta, às vezes, as próprias pessoas também terem um interesse de fazer algo diferente, falta tudo. E eu acho que é importante essa pontuação, assim, ela teria muito a falar, né? Mesmo que não seja o melhor dos mundos. Sim.
é a gente pensar, eu vejo hoje, coloca-se um cuidador. A criança com autismo, ela não precisa de um cuidador na escola. Eu tenho que observar o ambiente que essa criança com autismo está presente e o que é que eu posso fazer de intervenção para que esse ambiente faça diferença na vida dessa criança. Então, eu tenho um cuidador para garantir que essa criança não se machuque, isso não é intervenção. Isso é você maquiar a realidade. Eu ter um cuidador que não sabe lidar com os comportamentos dessa criança, que não sabe que é uma crise, que não sabe que é uma birra, que não sabe melhorar a comunicação dessa criança. Essa criança está indo para a escola, sabe para quê? Para passar o tempo. E eu entendo, né, que para muitas famílias, às vezes, é melhor ir, porque é o único momento que a mãe tem, enfim, sei lá, às vezes para tomar um café, né, porque está tão angustiada, enfim. Mas eu não gostaria que fosse assim. Eu gostaria que as crianças tivessem a oportunidade de ir para a escola, de fato, para serem integradas. Porque dizer que matriculou e que está incluso, qualquer um diz. Agora, quando de fato ele poderia receber uma tarefa para casa, esse colega, mas que tarefa é essa? Então, eu percebo que esse meu aluno aqui, ele tem muita dificuldade com coordenação motora fina. Então, eu vou passar uma tarefa para casa que ele consegue fazer com o apoio da mãe e que ajuda na coordenação motora fina. É a gente olhar um pouco para essa criança e pensar, e se fosse meu filho? O que eu faria? Tá? Então, a gente, como você falou, eu tenho um sistema que dificulta muito o acesso, que dificulta, que dá menos possibilidades, mas a gente também precisa começar a pensar em nós, enquanto nossa responsabilidade, aquilo que nos cabe, aquilo que a gente consegue fazer. Como é que eu posso fazer para integrar melhor essa criança, já que eu já estou com essa criança lá? Essa criança está aqui. Eu vivi uma experiência com meu filho na escola que foi, assim, terrível, né? Meu filho foi para a escola, ele ia com a AT, e meu filho ia para andar na escola, né? Eu falava assim que era um passeio de luxo, né? Que você paga a mensalidade, paga todo mundo, enfim, ia lá para andar. E eu lembro que teve uma situação que me ligaram, seu filho teve uma crise horrível aqui na escola, enfim. E eu falei assim, meu Deus, e ele gostava de ir para a escola, né? E aí eu falei assim, o que aconteceu? Eu perguntei para a menina que estava com ele. Qual foi a situação? Ele chegou na sala de aula, as mesas estavam todas em disposições diferentes. Ele não chegou atrasado, tá? Ele chegou no horário, era uma atividade programada, era uma maquete ali para eles fazerem. E aí tinha uma cola quente em cima da mesa dele. E os outros alunos alertaram, professora, o Danilo vai se queimar com essa cola aqui. E a AT perguntou o que foi preparado para o Danilo. A professora olhou e falou assim, nada, eu esqueci. E aí, para o Danilo não se machucar, ele teve que sair da sala. E meu filho saiu da sala. Quando ele saiu da sala, ele não entendeu. Porque ele chegou na sala dele, de repente ele tem que sair. Porque o primeiro horário ele costumava ficar na sala, né? E ele saiu, ele entrou em crise. Então, olha para esse ambiente. Eu ter um ambiente e as outras crianças estão aprendendo isso. Porque as crianças, elas têm modelos ali, elas observam. Eu tenho 2 filhos neurotípicos que são gêmeos. E eles estão sempre falando, né, sobre autismo, sobre nível de suporte, eles sabem tudo. E eu olho assim e vejo para eles como eles sempre falam, eles sempre lembram do Danilo, eles pensam no Danilo, porque o ambiente está ensinando isso para eles. Agora, eu estou na escola, um ambiente que é para eu proporcionar ali uma interação, um aprendizado para todos. E os alunos veem o professor tratando meu filho como se ele não existisse. Como ele fosse só uma mensalidade paga no final do mês. E aí o que eu percebi, né? O dinheiro, às vezes você pensa, a questão é o dinheiro. Se eu pagar uma escola, vai. Nem sempre. Tem colégios caríssimos em São Paulo que não incluem, que a criança fica lá no canto jogada, fazendo estereotipia. E aí o profissional chega na escola, vai olhar aquela situação, o professor, o coordenador diz, mas ele tá feliz. Olha que ele tá bem lá. Tá fazendo... E a criança tá estereotipando. Tá ali, não tá ganhando nada do ambiente. E a gente tá com essa ideia de que nós recebemos aqui, então tá incluído. Então, imaginem para mim, enquanto mãe, a dor de saber que meu filho foi tirado. Meu filho ia ter uma excursão na turma dele. E a AT ia com ele. A AT ia ficar mais tempo, entenda-se, por pagar mais para essa profissional.
E eu falei assim, olha, ela vai com o Dani, né? Eles iam sair às 9, iam chegar às 5. Eu falei assim, vocês conseguem ter uma pessoa da escola para quando ela almoçar, para quando ela for ao banheiro, né? Ficar com o Dani ali só para ela conseguir. Aí sabe o que me disseram? Carol, a gente vai ver se tem um monitor do parque para ficar com ele. Como é que eu pego uma criança com autismo, nível 3 de suporte, que não relata fatos, eu vou entregar na mão de um desconhecido? É o meu filho. No final das contas, meu filho não foi no passeio. Meu filho foi excluído. Então, a exclusão, ela é real. Não basta você aceitar a matrícula. Não basta você colocar na sala e dizer que lindo, fazer post do autismo. Não adianta, tá? Você precisa, de fato, se preocupar em incluir essa criança. Eu fico até engasgada com esse negócio, que eu falo assim, eu não sei como que eu não perdi a cabeça naquela época, viu? Não, tem muitas situações, assim, que as famílias me trazem que eu falo assim, eu me revolto. Então, eu fico imaginando vocês, que são mães, que estão ali com o filho nessa situação, e às vezes, eu até falo assim, que me espanta muito ver, muitas vezes, que outras mães acabam tendo também esses comportamentos, e não penso assim, nossa, poderia ser meu filho. Por exemplo, em festinhas, né? Vai fazer uma festa de aniversário. Poxa, eu não vou chamar, por exemplo, no seu caso, o Danilo, né? Eu tenho aqui talvez uma forma, eu vou conversar com a mãe dele, o que a gente pode fazer? Não, eu não vou chamar. E aí, você ia gostar se seu filho não fosse chamado? Né? E até nessa situação que você falou, que é o que, no caso, o professor estava ensinando que era excluir, aí muito provavelmente em outras atividades, as crianças vão falar assim, não, mas é só tirar o Danilo. Exato. Pra que eu vou incluir ele numa brincadeira? Pra que eu vou? Porque é só tirar, porque ele não gosta, ele não faz. Ele não entende. Exatamente. E a gente sabe que entende, né? Entende bastante. Eu tenho uma família, também me trouxe uma situação que o filho estava sofrendo bullying, ele também, nível 3 de suporte, né? E estava rodando, assim, figurinhas dele no WhatsApp dos alunos, uma série de coisas. E a escola não... mas assim, não tenho o que fazer, não tenho que... Só que quando a gente vai analisar, é porque a própria escola tinha essa postura. Então, o que você está ensinando de diferente? Nada, né? Mas eu garanto que se ele tivesse um comportamento de agressividade, a escola teria o que fazer. A escola notaria ele. É como ele está sendo a vítima do bullying de crianças que sabem o que estão fazendo, aí não tem o que fazer, né? A gente não tem controle sobre isso. Então, falta muita boa vontade também. Muito, não, assim, a boa vontade, porque muitas vezes, assim, tudo é difícil, tudo também, e a gente vê que, assim, às vezes é só, sabe, uma coisinha, um pontinho. Vou até te falar também, acho que o pessoal aqui já deve estar até cansado, porque eu sempre repito essa história. A minha cunhada, professora, né, ela foi assumir uma sala, e aí falaram assim pra ela tem várias histórias, mas essa é uma que me marca muito, porque ela foi assumir a sala, e aí falaram pra ela, né, olha, o fulano, esquece. Não adianta, ele só atrapalha todo mundo, ele perturba todo mundo. Assim, não tem jeito. Já largaram de mão. Acho que era uma turma de 4º, 5º ano. E aí ela falou, não, gente, mas não é possível. Como assim? Né? Como que não tem jeito? E ela começou a observar aquela criança. E aí ela começou a parar, no intervalo dela, ela ia ver o que estava acontecendo no intervalo. Até que assim, né, a história é um pouco mais longa, mas até para encurtar, ela começou a observar que ele não comia. Ele não tomava lanche, ele não almoçava. E aí, quando ela ia perguntar para ele, eu falei, você comeu? Ele falava, comi, o que minha mãe deixou lá na cantina. Até que ela foi na cantina, que era a cantina paga da escola, perguntar. E aí falaram para ela, não, mas a mãe dele deixa, acho que era pirulito, algumas coisinhas assim mais simples. Ela falou, o quê? Essa criança tá aqui o dia inteiro, sem comer. E aí foi quando, né, assim, ela entendeu, e aí não queriam fazer a adaptação do prato dele, porque tinha que ter laudo médico, porque, nossa, a nutrição, porque não pode, só que assim, se a criança não tá nem comendo, e ela falou, gente, é por isso que essa criança perturba todo mundo, ele tá com fome, ele não consegue verbalizar. Eu sei que foi uma briga até que conseguiram resolver ali a situação, e no final do ano essa criança tava lendo. Ai, que lindo. Tava alfabetizada. Assim, eu sempre me emociono porque... E eu falo pra ela, eu falo assim, olha a diferença que ela fez na vida dessa criança, né? E ela tem outras coisas assim que ela fala que são coisas que ela vai tentando fazer. Então, por exemplo, tem um aluno dela
que tem ali uma questão de hiperatividade e tal. E ela falou, Bruna, às vezes eu tô dando aula, tá conversando, e ele tá, assim, fazendo algum comportamento, alguma coisa que tá me tirando a atenção. E ela fala, fulano, vem aqui, me ajuda a apagar o quadro, me ajuda não sei o quê. Porque ela tem esse olhar. Então, só que muitos outros... E ela fala, assim, que tem colegas dela mesmo que não têm o mesmo olhar. Então, e às vezes, assim, ela nunca teve um curso sobre isso, porque é isso que você falou, na formação de base, não tem. Só que ela vê o lado também da criança, daquela mãe. Então, eu acho que falta, às vezes, assim... E ela parou alguns intervalos dela, né, para observar a criança, porque ela estava preocupada mesmo assim, como assim essa criança não tem jeito? Não, tem jeito, e tinha, né, só que falta realmente isso. Tem uma frase, acho que é do Carl Jung, que fala assim, né, que você domine todas as técnicas, mas quando você tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Eu sempre penso muito sobre a gente não perder a nossa humanidade, não perder a nossa capacidade de enxergar o ser humano, de enxergar a necessidade do outro, de olhar para aquela criança e falar assim, poxa, tem alguma coisa aqui acontecendo, né? Então, quando eu taxo uma criança, quando eu coloco aquela criança, meu Deus, como é insuportável essa criança aqui, enfim, eu deixo de olhar uma série de outras coisas. Eu deixo de enxergar o ser humano na sua integralidade, como eu sempre falo. O diagnóstico, ele não define uma pessoa. O diagnóstico, o transtorno, ele tá ali, trazendo muitos transtornos, obviamente, né? Muitos transtornos. E aí a gente precisa começar a pensar assim, tá, tem um diagnóstico, mas a pessoa, ela gosta de quê? Do que ele gosta? Então, às vezes é uma criança que tá sempre muito bravo, mas é uma criança que você percebe que ela não se comunica, que ela não é vista, né? Eu sempre falo assim, às vezes a sua criança tá tendo muitos comportamentos porque o ambiente que ela tá inserida é um ambiente que não está favorecendo mudanças de comportamento. Eu já vi profissionais que orientam a família a ignorar o comportamento da criança. E aí chega para mim e fala assim, Carol, eu tô ignorando o comportamento tem 6 meses e não melhora, o comportamento só piora. Porque a gente tem que entender também que o manejo de comportamento, ele começa no ensino de novas habilidades. Então, uma criança que tem sempre um comportamento... E aí, tem uma briga da galera da gente não poder falar comportamento inadequado, né? Então, vamos pensar o seguinte. Uma criança que não sabe pedir a sua atenção de uma forma adequada. E eu queria tanto frisar isso aqui, que assim, a sua criança, por que ela não apresenta comportamentos adequados? Por quê? Porque socialmente, é porque ela não sabe. Ela não sabe. Então, por exemplo, meu filho de 7 anos chega para mim e fala assim, mamãe, você pode olhar para mim? Eu olho, isso é um comportamento social mais aceitável do que eu pegar o rosto da minha mãe e virar para mim. E aí, quando eu tenho uma criança com autismo, por que a criança chega lá, meu filho de 11 anos, antigamente ele queria falar comigo, ele virava meu rosto, assim, do nada, tá fazendo qualquer coisa. E aquela mão assim, e eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? O menino virando meu rosto. E eu poderia só ignorar o comportamento dele de estar tocando no meu rosto daquele jeito. E o que isso ia fazer com o comportamento do meu filho? Ia fazer com que o comportamento dele de puxar pelo meu rosto até escalasse para outra coisa. Porque eu só sei puxar o seu rosto. E puxar o seu rosto não está resolvendo. E aí o que aconteceu? O que eu comecei a fazer? Quando ele vinha puxar o meu rosto, ele está aqui puxando, eu não olhava para ele. Eu pegava a mão dele e dava 2 toquinhos assim no meu ombro. E quando eu fazia o movimento, eu olhava para ele. Oi, Dan. E eu comecei a fazer isso. Aí, dali um tempo, ele já sacou que ele não precisava puxar meu rosto, que ele podia vir, dar 2 toquinhos no meu ombro, que eu olhava para ele. Então, você ensina o comportamento. E no autismo, eu tenho sempre que ter aquela percepção de que, já falei, né? O desenvolvimento para a gente é muito automático, porque a gente está acostumado com o desenvolvimento neurotípico. No autismo, você constrói o desenvolvimento da criança. Você vê cada habilidade sendo formada ali, cada pequeno tijolinho sendo colocado ali. Então, se a minha criança não sabe chamar a minha atenção de uma forma adequada, eu vou ensinar para ela esse comportamento. E muitas vezes os comportamentos piores, que a gente chama de bater, de morder, enfim, estão aumentados porque dentro daquele contexto familiar, onde essa criança não tem um comportamento adequado,
adequado, ela só é vista, só é ouvida diante desse comportamento. E não porque a família é culpada. Porque a família não sabe. Chegou uma aluna pra mim e falou assim, Carol, não tô aguentando mais, meu filho. Ele bate o dia inteiro, ele só bate a cabeça. E, Carol, não tem como eu não dar atenção pro comportamento de bater a cabeça, porque ele vai se machucar. Primeiro, que se seu filho tá batendo a cabeça, você não ignora, né? Não vai deixar seu filho se machucar. Você vai colocar uma almofada, dar suporte para que essa criança não se machuque. Mas eu falei para ela, me conta uma história, né? Porque às vezes bate muito, isso é muito aberto, não consigo ajudar. E ela contou, ela falou assim, olha, era hora da gente almoçar. E aí eu falei, ó, agora a gente vai sentar para almoçar. E ele queria bisnaga. Eu falei assim, tá bom. Ele queria bisnaga, né? Qual foi o primeiro movimento que o seu filho fez para te pedir essa bisnaga? Aí ela falou assim, ele começou a empurrar minha mão, começou a apontar, e eu falando, não, filho, não, agora não é bisnaga, agora é o almoço, agora é hora do almoço, agora é hora do almoço. Enfim. E aí eu falei assim, tá, mas e o que aconteceu no final das contas, né? Carol, aí ele começou a bater a cabeça dele lá na máquina, máquina de lavar, né? E eu fui lá e dei a bisnaga pra ele. Ele teve toda uma série de comportamentos que são menos piores do que bater a cabeça. Só que ele só ganhou a bisnaga na hora que ele estava batendo a cabeça. Eu ensino para esse cérebro, o nosso cérebro está selecionando comportamentos o tempo todo. Eu estou ensinando para o cérebro dele que eu empurrar sua mão, eu dar um grito, eu dar uma choradinha, não serve. Mas quando eu bato a cabeça, eu tenho acesso. E aí a grande questão é, se eu tenho uma criança que está cheia de comportamentos interferentes, que está batendo a cabeça, que está beliscando, que está mordendo diante das negativas, antes de eu pensar em, não, porque agora realmente, agora é hora do almoço, antes de eu pensar em ser rígida nesse ponto, eu vou flexibilizar a minha ação. Eu vou mostrar para o cérebro dele que existem outras formas de se comunicar. Então, o que a gente faz no primeiro movimento? Ele apontou para a bisnaga. Eu sei que agora não é hora da bisnaga, agora é hora do almoço. Mas ele apontou. Ele pediu o adequado. E aí eu vou lá e dou a bisnaga diante do comportamento que é um apontar. E eu vou e aproveito e trabalho, sabe? Eu falo assim, você quer pão? Tá aqui, ó. Dá. Entrego. Não estou exigindo fala, não estou exigindo que essa criança aponte, eu estou dando um modelo de um comportamento que é alternativo e adequado. E depois que eu diminuir significativamente aquele comportamento de bater a cabeça para ter o item, eu começo a trabalhar outras coisas. Trabalho a habilidade de espera, trabalho o primeiro, depois, então, eu entendi que você quer o pão. Primeiro a gente vai comer, depois a gente come o pão. E aí não precisa comer o prato todo. Come uma colherada da comida e você ganha o pão. Eu vou aumentando depois 2 colheradas da comida, 3 e depois o pão, até que ele coma toda a refeição dele. Então é você ter um olhar para sua criança que às vezes o comportamento da sua criança você não consegue modificar porque você não está percebendo como que as suas ações no ambiente estão fazendo que esse comportamento perpetue. E perpetue por quê? Eu não tenho habilidade, é sempre no pior comportamento que eu consigo ser ouvido, ser visto, ser percebido. Então, a gente ter esse cuidado também, lembrar sempre que eu não tenho habilidade. Eu não tenho habilidade. Agora essa frase no coração de vocês. Seu filho não tem habilidade, não tem habilidade. Não tem habilidade de comunicar, não tem habilidade de apontar, não compreende. Eu vou começar a ignorar os comportamentos dele? Não, eu vou ensinar um comportamento alternativo que seja adequado para minha criança. Carol, assim, eu acho que a gente conseguiria ficar aqui o dia inteiro, porque assim, não me dá corda. É assunto realmente que a gente tem e é muito gostoso te ouvir, assim, eu aprendi muito aqui, eu tenho certeza que as pessoas também, e eu agradeço muito a sua participação, foi muito bom mesmo, muito enriquecedor. Parabéns, sabe, assim, pela sua dedicação e principalmente por esse cuidado que você tem com as outras mães, que eu acho que você sente na pele, você sabe como que é muito complicado mesmo. E eu sempre peço para todos os convidados deixar uma mensagem, seja que você queira falar para as mães ou então para os pais, o que você quiser deixar realmente para a gente poder finalizar aqui o nosso encontro. O autismo, ele chega assim, né? Bate na porta de vocês aí, chutando tudo, derrubando o que vê pela frente. E muitas vezes você pode se sentir perdida, você não sabe o que fazer, como agir.
E isso gera dor, muitas vezes você se sente sozinha, marginalizada, né? A sociedade, colocada à margem da sociedade, com o seu filho sem ter os direitos mínimos, com você muitas vezes sendo olhada de uma forma torta. Quantas mães que eu conheço que há anos não sabem o que é ir à missa, ao culto, porque elas não se sentem incluídas lá. Quantas mães que muitas vezes não vão em festas de parentes mais, não vão a festa nenhuma, não vão a restaurante, porque o autismo tornou proporções gigantescas. E eu sei que em algumas situações vai ser muito difícil mesmo de você fazer essas coisas. O que eu ensino para as mães sempre é que você não precisa ser especialista em autismo, você precisa ser especialista no autismo do seu filho. Eu sempre falo que você precisa cuidar de você, porque se você não cuidar de você, você não vai cuidar de mais ninguém nessa vida. E eu aproveito para dizer que as inscrições para minha comunidade de mães especialistas estão abertas, onde eu ensino para as mães na prática, na vida real. Então, é a vida acontecendo, né? Então, às vezes eu gravo questões em que eu estou desacelerando o comportamento do Danilo, faço aulas ao vivo com as mães toda semana para tirar dúvida, porque é isso que eu entendo. Eu percebo que eu só vou fazer diferença na vida de outras mães se elas conseguirem também lidar com o comportamento dos seus filhos. E não, eu não vou ensinar você e seu filho deixar de ser nível 3 de suporte para virar nível 1, pelo amor de Deus. Eu vou ensinar você a ter qualidade de vida. Ao mesmo ensino que me faz hoje, mesmo com o Dani nível 3 de suporte, ter qualidade de vida, ter momentos felizes. E lembrar a vocês que apesar de toda a dificuldade do autismo, o seu filho, aquela criança que você desejou, ainda está aí. Eu desejo que você se conecte com a sua criança e que você viva feliz também. Ai, que lindo, Carol. E assim, já aconselho todas as mães aqui, inclusive vou passar para as minhas clientes, comprar realmente o seu curso, que eu tenho certeza assim, que só que você já ensinou tanta coisa, essa questão de desacelerar, de ensinar. Então, eu imagino que no seu curso deve ser assim, maravilhoso. Tenho certeza que você recebe mensagens muito significativas assim de muitas mães, que faz realmente muita diferença tudo que você fala. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite. E, pessoal, bom, não preciso nem falar o quanto foi incrível mais esse episódio. Em vários momentos, assim, eu me senti realmente pensando em situações, me senti tocada realmente pela história. Então, se você também se sentiu dessa forma, deixa aqui o seu like nesse vídeo, coloca também nos comentários, fala o que você acha sobre o que a gente comentou aqui e também se inscreva no canal. É muito importante que você faça essa inscrição, que você compartilhe esse vídeo, porque quanto mais esse vídeo tem ali interações, mais o YouTube entende que esse conteúdo realmente é importante e entrega para outras famílias que precisam também aprender tudo que a gente aprendeu aqui hoje. E, gente, é um prazer sempre estar com vocês. Muito obrigada, um beijo e até o próximo episódio.